Você que gosta de cinema, você tem interesse no próximo filme do Spielberg? Disclosure Day? Algo como o Dia da Revelação em português? Previsto para 12 de junho de 2026? Se você quiser aproveitar bem esse filme, vale a pena entender um pouco sobre o que está acontecendo agora no mundo real em relação aos OVNIs. Porque assistir um filme desses sem conhecer o contexto atual é como assistir um jogo decisivo entre Parmeira e Corinthians, ou entre Flamengo e Vasco, sem saber nada sobre a rivalidade entre esses times, né? O que tá na história, o que tá em jogo. Você pode até assistir, mas vai perder a emoção. E com esse filme do Spielberg pode acontecer a mesma coisa. Não é só mais uma ficção científica qualquer. É o Spielberg voltando ao tema dos OVNIs, justamente no momento em que governos, militares, cientistas e jornalistas estão tratando esse assunto com uma seriedade que muita gente ainda não percebeu. Mais detalhes eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário aqui desse vídeo, mas a primeira coisa que eu acho que todo brasileiro precisa conhecer antes de assistir esse filme é o caso Cláudio de Minas Gerais. Há poucas semanas, o tenente-coronel Eisenhower austríaco, da Polícia Militar de Minas Gerais, falou publicamente sobre esse caso. Ele afirmou que militares estiveram frente a frente com algo desconhecido no município de Cláudio, tanto na área urbana quanto rural. E a frase dele é muito forte. Abre aspas. Felizmente ou infelizmente, não somos as únicas espécies inteligentes a caminhar sobre o solo terreno. Fecha aspas. Aqui tem um ponto muito importante. A gente não está falando de um relato solto. O próprio Eisenhower afirmou que teve mais de 20 diligências oficiais relacionadas ao caso. Foram vários militares, muitas vezes, verificar o que estava acontecendo. Tá? E além disso, duas pessoas, o Lauro Miguel e o Edson Boaventura, divulgaram diversos materiais sobre esse caso. Documentos, ocorrências oficiais, desenhos feitos pelos próprios militares, né, boletim de ocorrência, além de entrevista com várias testemunhas civis e militares. Então, se você quer entender por que esse assunto está ficando cada vez mais sério, comece pelo caso Cláudio. Pesquise por caso Cláudio, Lauro Miguel e Edson Boaventura e assiste o que você quiser lá. A partir daí, você começa a entender que esse debate não é mais sobre luzinha no céu, né? O segundo assunto que eu quero recomendar é a divulgação dos arquivos secretos dos Estados Unidos sobre OVNIs. Hoje, dia 8 de maio de 2026, saiu o primeiro bloco dessa divulgação com os arquivos ligados ao governo norte-americano, envolvendo órgãos como o Departamento de Defesa, FBI, NASA e por aí vai. Para acompanhar isso, a minha principal recomendação é o Rony Vernetti. Na minha opinião, ele é uma das pessoas mais consistentes, é engenheiro eletrônico, tem mestrado em física e trata o assunto com uma seriedade científica que eu respeito muito. E aqui eu vou dar minha cara para bater. Eu sou formado em física pela Unicamp, meu nome está lá na plaquinha do auditório do Instituto de Física, para quem quiser conferir. E a minha aposta é que muitos dos arquivos que vão aparecer nas próximas semanas vão jogar parte das nossas leis da física na lata do lixo. Hoje foi a divulgação só do primeiro bloco de documentos e vídeos. Essa divulgação vai durar várias semanas e os principais vídeos e documentos estão por vir. Nas palavras de Richard Horton, atual editor-chefe de uma das revistas científicas mais respeitadas do planeta, a The Lancet, abre aspas, talvez até metade da publicação científica atual seja falsa, e a ciência deu uma guinada em relação à escuridão. Fecha aspas. Indústria farmacêutica, bomba atômica, agrotóxico, não precisa ser um especialista para entender que deu algo muito errado com a nossa ciência, né? Então, para mim, esse momento não é sobre abandonar a ciência, é sobre ter coragem de olhar para os dados, mesmo quando eles humilham as nossas teorias.
Você pode acompanhar isso por vários canais, né? Galeria do Meteorito, Laércio Fonseca, A Louca dos OVNIs, mas se eu tivesse que indicar uma porta de entrada, eu começaria pelo Rony Vernetti. Primeiro, entenda o caso Cláudio de Minas Gerais e segundo, acompanhe a revelação em curso dos documentos dos Estados Unidos, especialmente pelo canal do Rony Vernetti. Essas são minhas duas principais recomendações. Para os meus amigos que gostam de ciência, eu também vou deixar na descrição um artigo científico publicado na Progress in Aerospace Science. É uma baita revista científica de altíssimo nível, chamado The New Science of UAP. O artigo revisa décadas de investigações sérias sobre OVNIs e incluindo estudos governamentais, privados, acadêmicos em vários países. E para os amigos que gostam de meditação ou que trabalham com saúde mental, eu recomendo também o Guia sobre Riscos e Segurança das Práticas Meditativas que eu escrevi junto com meu querido amigo Leandro Bélio. Ele está na minha última publicação do Instagram antes desse vídeo aqui. Esse tema tem uma conexão direta com saúde mental. Muita gente ainda não entende nem os riscos e cuidados básicos das práticas meditativas. Tem aplicativo de meditação para tudo quanto é lado que não fala nada disso. E quem dirá em relação entre OVNI e riscos das práticas meditativas. Então, se você medita ou é profissional de saúde, fica a minha recomendação de conhecer o material que eu escrevi com o Leandro. Então, veja as referências, acompanhe os materiais e trate esse assunto com a seriedade que ele merece. Porque do jeito que as coisas estão andando, talvez muito da ficção científica esteja virando só ciência com alguns anos de antecedência. E quando o Spielberg entrar em campo, minha amiga e meu amigo, é melhor você saber qual que é o campeonato. Beijo no coração. Tchau.